Boa noite, deputado. Boa noite. A gente pode chamá-lo assim, né? Claro. Boa noite aos telespectadores, ouvintes, né, do Direto ao Ponto. Boa noite, colegas. A minha pergunta, vou continuar no tema economia. O mercado reagiu até bem ao anúncio da nova âncora fiscal, da apresentação da nova âncora fiscal feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O dólar subiu, o dólar caiu, né? A bolsa subiu, o dólar caiu. E os mercados que antes estavam até bem mal-humorados, né, surgiu um quê de esperança, né? E eu pergunto, como é que o senhor vê esse novo arcabouço fiscal apresentado pelo ministro Fernando Haddad? Ele é crível, ele é factível? Aqui foram dois momentos, né? Um primeiro de euforia e depois... Sim, o primeiro de euforia, da apresentação, eu falei. Pois não. Da apresentação do projeto de arcabouço fiscal. Houve ali uma reação positiva do mercado, com a subida das bolsas, a queda do dólar. E eu quero saber do deputado, hoje no setor privado, como é que ele vê a apresentação desse arcabouço fiscal. Se o senhor acredita que ele vai mesmo proporcionar uma previsibilidade à economia brasileira? Eu tenho certeza, é claro que cabe aos economistas que conhecem finanças públicas analisar, né, fazer as contas, fazer a crítica, mostrar onde é que tem problema na proposta, mas a proposta oficialmente não chegou ainda na Câmara, você não tem um texto. Sem texto é difícil fazer a crítica, né? Tem até não está demorando muito? Não, porque... Não, pelo nível de promessas... Eu acho que ele já fez, ele já explicou qual é o caminho, né, o governo... assim, a minha opinião, é claro que um governo, né, um partido que dizia que ia acabar com o teto de gasto, ele deveria ter apresentado essa proposta em dezembro. Sim. Mas aí já foi, já não apresentou. Sim. Agora já tem os parâmetros já estão basicamente apresentados, a ideia está apresentada, agora ele vai ter até agosto, né, pela PEC anterior, para fazer a mudança da âncora fiscal dele. O Zé Alexandre, né, um grande economista, né, talvez o grande economista brasileiro, junto com o Marcos Lisboa, deu uma entrevista no Estadão no final de semana, ele elogiando, ele falou, olha, eu acho que está no caminho certo, vamos esperar a proposta para a gente ver como ela vem. Alguns economistas estão dizendo, olha, vai precisar de muito aumento de carga tributária. Aí assusta o setor privado, porque o ministro Haddad está otimista nessas distorções do sistema tributário, onde ele possa conseguir arrecadação, né, a questão lá do ICMS na base da contribuição social, que dá os 80 bilhões. Isso é verdade, mas tem que ver juridicamente como é que resolve, porque pode dar mais contencioso. Né, porque já tem julgamento no STJ que garante para algum setor específico essa compensação. Se o STJ amplia isso já tem um caráter constitucional, vai ter que ir ao Supremo. Então, agora, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a reforma tributária é que ela não resolve para amanhã, né? Não resolve a âncora para amanhã. Mas eu nem acho que está todo mundo olhando para amanhã. Está todo mundo olhando a curva de longo prazo. Então, se a reforma tributária avança, ela vai, ao longo dos anos, acabar com todos esses subsídios tributários dos impostos indiretos, que vai acabar ICMS, vai acabar IPI, querendo ou não. Você vai dar um prazo para a Zona Franca, mas o IPI vira uma coisa, né? Você vai acabar com ele, o estímulo à Zona Franca ela vai acabar. Então você vai ter que, de fato, colocar dinheiro, isso é um acordo dos estados, para garantir os empregos, lá os 2 milhões de empregos que tem na Zona Franca. Então eu sou otimista, eu acho que o ministro Haddad, ele tem no enfrentamento à posição dele a ala mais, né, ideológica do PT, e é assim, o PT é um partido, é o único partido, não é o único partido que o Brasil tem, não seria verdade, mas é o único partido que tem uma força política que os outros não têm. Ele tem aí 25% de apoio popular. Então, quando ele fala, quando a presidente do partido fala, tem muita força. Mas eu acho que esse enfrentamento, os economistas dizendo, vai precisar de uma carga tributária que não é factível. Aí o projeto vai chegar na Câmara, vai ter um relator. Esses economistas vão se manifestar, o do governo e os da sociedade, aí os que gostam de discutir política pública. E vai sair no final um texto melhor que o texto do governo. Aí você vai dizer, a banda de 0,6 a 2,5 é muito larga, reduz um pouco. Então você vai melhorar o texto, o Congresso sempre melhorou os textos do governo, às vezes piorou também, mas geralmente melhora os textos, e vamos ser otimistas. Eu acho que assim,
O Arthur, pelo menos quando você conversa com ele, a cabeça do Arthur e do Rodrigo Pacheco, a cabeça, no ponto de vista da economia, eu acho que dá muita tranquilidade a todo mundo quando você vai conversar com os dois. Então eu tenho certeza que os dois vão comandar, cada um em seu momento, para que essa âncora saia melhor que o governo. O governo tem limite, né? O governo tem o PT como seu principal partido. Então, certamente, o governo tem um limite. O Congresso tem um limite diferente, até porque no Congresso o PT não representa 257 deputados. Então, ali na correlação de forças, você pode, olhando a ideia inicial do Haddad, o texto que deve chegar, a partir daí você vai dizer, ó, podemos melhorar, não é factível, né? Os 70% de gasto em relação à receita é muito gasto, vai gerar muito piso permanente de despesa, não vai acabar com o teto, vai gerando piso de despesa pelo volume de despesa real acima da inflação que você pode gerar. Então, de 70 pode reduzir um pouco, eu não sei, não sou mais deputado, mas eu acho que o Congresso, junto com o Haddad, eles vão conseguir sair, entrar com um texto, o governo vai entrar com um texto e eu acho que no final sai um texto melhor, pactuado com o ministro da Fazenda, porque o Haddad está muito bem no Congresso, pelo que eu ouço dos parlamentares, ele ganhou muita força. A força que o Roberto Campos teve no governo passado, mais que o Paulo Guedes no Congresso, é a força que o Haddad tem hoje, porque o Haddad, né, como o Roberto faz ainda muito isso, e fez muito isso durante 4 anos, de estar próximo do parlamento conversando, eu acho que isso deu ao Haddad rapidamente uma liderança entre os parlamentares que vai ajudá-lo a construir no Congresso ou a manutenção do texto do governo, um texto que possa tirar algumas dúvidas. Principalmente, eu acho que o que ficou de maior problema aí nos atores econômicos, não na indústria financeira, mas mais na economia real, quanto é que vai custar, né, de carga tributária para a gente chegar nesses parâmetros que o governo apresentou. Então você vai ter 2 caminhos, efetivamente conseguir essa carga tributária ou falar a banda está muito larga e o percentual de 70% em relação às receitas também gera uma necessidade de se produzir receita de forma permanente acima da inflação. Isso não é bom. Então, se o governo construir o caminho mostrando que consegue fechar a conta com carga tributária sem onerar demais a sociedade, só pegando aqueles que de fato estão pagando menos impostos, como o ministro Haddad falou, melhor. Se ele não conseguir isso, ele vai ter que ir para essas outras 2 variáveis para poder ajustar e chegar num texto que seja um ponto de equilíbrio entre, né, o que o governo entende e o que a sociedade demanda. O teto de gastos, Raquel, é uma coisa interessante, porque a esquerda sempre bateu no teto de gastos. Eu sempre disse a eles, né, falei, olha, vocês estão cometendo um erro. O teto de gastos não é uma decisão exclusiva dos tecnocratas do governo do presidente Michel Temer. Não é só uma ideia do ministro Meirelles, com Marcos Mendes, entre outros, o Guardi, entre a Ana Paula, entre outros economistas. Foi uma decisão política do Congresso, porque quando a matéria chegou na Câmara, eu reuni os 2 ministros, o Eliseu e o Meirelles, eu lembro até hoje na residência da Câmara, eu botei 40 deputados, eles fizeram a apresentação, ficou todo mundo um pouco confuso. Eu falei, deixa eu tentar resumir aqui. Eu lembro até hoje dessa frase, vamos tentar resumir aqui. O que o governo está dizendo é o seguinte, nós temos 2 caminhos. Nós temos um déficit primário muito grande, que está gerando um futuro descontrole da dívida pública, e nós temos que organizar isso. Nós vamos ter 2 caminhos aqui. Ou nós vamos organizar as despesas, controlar, melhorar a qualidade desse gasto, aprovar reformas, ou nós vamos ter que recriar a CPMF. Essa é uma decisão que o parlamento vai ter que tomar. E aí, dos 40 deputados, todos disseram, nós não queremos mais CPMF no Brasil. Então, é uma decisão política do parlamento dizer, olha, no momento de déficit primário, de dívida crescendo, não é isso? De descontrole da relação dívida-PIB, parecendo que ia chegar nisso, o parlamento diz, nós preferimos olhar as despesas do que ter que aumentar a carga tributária, onerar mais a sociedade. Então, essa é uma decisão majoritária no Congresso que eu acho que ela está mantida hoje. O Paulo Guedes tentou durante 4 anos voltar com a CPMF. E ele sempre me atacava e dizia que eu estava interditando o debate, que eu não podia interditar o debate. Até que chegou um dia, eu falei, tudo bem, Paulo, você fica aí me atacando de forma equivocada, mas não tem problema. Eu sou contra a CPMF, se tiver que votar, vou votar contra. Vou pedir voto contra, mas tá tudo bem. Se o Bolsonaro mandar a reforma, agora eu vou tramitar. Agora é claro que o Congresso não ia ser barriga de aluguel dele, né? Uma PEC de um deputado dizer que o parlamento que criou a CPMF. E aí, quando o Paulo reuniu com o Bolsonaro todos os seus líderes, o próprio presidente Bolsonaro chamou os seus 2 líderes do Senado e falou, ó,
na reunião vocês dois digam que vocês não aceitam a CPMF, que não vai passar no Congresso. Então, eu acho que o ambiente para o aumento da carga tributária, que não seja da forma como o ministro Haddad está colocando, é muito difícil. Eu acho que a decisão política é pelo controle das despesas. É claro que o teto podia ter problema, eu acho que a questão dos precatórios dentro do teto foi um problema, e acho que a forma que o Paulo Guedes construiu de parcelar um problema maior, porque não vai pagar essa dívida e vai chegar no final de 26 com 2% do PIB de precatório para rolar para 27 para o próximo governo. Era bom tirar do teto e pagar logo, a minha opinião. Então, eu acho que se não conseguir organizar dessa forma, o parlamento não vai, na minha opinião, eu acho que ainda não tem número para você criar de forma mais objetiva um aumento de carga tributária. E aí você vai dizer, vai aumentar a carga tributária. Claro, a proposta do ministro Haddad não é essa, mas vamos dizer que caminhe para uma coisa tipo, vamos aumentar a carga tributária das grandes empresas, acho que estão na Bolsa. É uma decisão, só que é uma decisão que vai onerar os grandes investidores, aqueles que investem, que geram, né, muitos empregos no Brasil, e vai tirar a atração de investimento. O capital vai para outro lugar, porque a carga tributária é muito alta. Então, não tem decisão fácil. Num país que você tem 35% de carga tributária, que a despesa pública de pessoal e previdência é modo de todos os países do mundo. 80% da despesa pública é pessoal e previdência. Não tem onde mexer. Então, ou você vai gerar condições para que esse país cresça de forma sustentável, aí por isso que eu digo, né, Vignoli, que a reforma tributária ela é decisiva, que é ela que vai gerar as condições para você melhorar, né, o gasto público, a qualidade do gasto público, senão não tem jeito, porque o Brasil não vai crescer se você não gerar condições para que ele, de forma aumentando a produtividade, ele possa crescer. Senão a gente vai ficar todo nesse voo que cresce 2,5, aí cresce 3, pum, aí cresce 1, anda para trás. Então eu sou otimista com a proposta, acho que ela vai ter esses dois caminhos. Ou ele vai encontrar de fato essas distorções que ele corretamente diz que existem, e vamos ver como é que ele vai resolver isso no Congresso ou no Judiciário, porque tem coisas que vão para o Judiciário, eu acho. E por outro lado, o Congresso pode dizer, já que você não resolveu aqui, vai ter que resolver numa dessas duas pontas aqui. Ou essa banda está muito larga, ou esse percentual de 70% das receitas também está muito puxado que vai puxar muito aumento de despesa. Então, eu acho que num dos dois caminhos vai ter que resolver. Se ele resolver nesse, tirando distorções, como ele diz, de quem não paga, que de fato existe mesmo, e existe tanto nos subsídios dos impostos indiretos, no imposto de renda então, só que no imposto de renda ele está olhando no caminho errado. Aonde tem distorção é outro caminho, aí o Vignoli não vai gostar muito, né? O Simples tem 80 bilhões de subsídio tributário. Tem muita empresa pequena que de fato é correto, está ali, mas tem gente faturando aí 800 mil por ano, pagando 8% de imposto, direto e indireto. Não dá, eu acho que o lucro presumido então, aí eu a gente não sabe nem quanto é que é o subsídio, que a Receita diz que não é subsídio. Imagina se não é. Aí você vai ter cesta básica, vai ter outras coisas, quando você vai vendo, o que tem para mexer não é muita coisa. Então, não são desafios simples, mas eu sou muito otimista. Eu acho que, de alguma forma, ele deu dois caminhos. Para resolver essas variáveis que ele colocou de gasto, eu vou ter essa receita. Se ele tiver essa receita, fechou, ótimo. Se ele não tiver essa receita, ele vai ter que reduzir os parâmetros que ele colocou para o crescimento de despesa. Eu acho que é simples.